E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Bergamini para o canal Motor News. Estamos em São Paulo novamente para uma nova rodada de avaliações, de produção de conteúdo para vocês. E hoje eu tenho aqui comigo mais uma vez o Peugeot 2008. A nova linha, vamos dizer assim, que ainda não é a versão elétrica, que eu já estou com o vídeo pronto para mostrar para vocês. Mas é o Peugeot 2008 Style na versão Turbo THP. É a primeira vez que o motor turbo está disponível na linha 2008 sem ser na versão grife. Então é uma novidade. Você tem o motor turbo THP de até 173 cavalos disponível nesse SUV compacto, tá? Ele é um pouco menor do que o Volkswagen T-Cross, tem um desempenho sensacional esse carro e sem ser na versão mais completa. Enquanto o 2008 grife hoje custa mais ou menos 130, 135 mil reais na concessionária, esse aqui sai por 115, 120. Então, de repente, é a chance de você conseguir um motor THP no Peugeot 2008 num pacote bem legal por um preço muito acessível. Se você comparar o desempenho desse carro com o T-Cross Highline e até com o Pulse Abarth, esse não fica devendo muito não, tá? Ele é até mais rápido, tem mais desempenho do que o T-Cross Highline com motor 1.4 turbo e anda quase junto com o Pulse Abarth por um preço bem mais interessante. Vamos lá, Peugeot 2008 THP na versão Style. Vem comigo conhecer o que é que esse carro tem de novidade e por que eu acho que ele vale sim a pena. Aqui na frente o Style não tem aquele detalhe cromado que o grife tem, tá? A grade dele é toda preta, o leão da Peugeot é todo preto, a grade é toda em black piano, e essa combinação desse cinza chumbo, cinza escuro com o preto, eu achei que ficou muito legal. Ele mantém as rodas de 16 polegadas com o mesmo desenho, só que também pintado de preto, preto brilhante. Aqui a identificação da versão Style, espelho retrovisor com repetidor de pisca na cor preta. O teto todo pintado de preto, é um teto Biton, né? A pintura preta começa daqui, faz um contraste bem legal com o cinza, com o prata da carroceria e segue aqui. Aqui na traseira, um detalhezinho pequeno, mas que deu um resultado visual bem legal. Essa parte aqui, abaixo do vidro traseiro, que era pintado da mesma cor da carroceria, passou a ser pintado de preto. Então você tem um efeito visual agora no 2008 que torna ele mais parecido, com mais identificação visual com o Peugeot 3008, com o 208, que tem essa área central aqui pintada de preto. E se você viu os vídeos anteriores que eu já fiz do Peugeot, do 2008 na versão THP, eu reclamei que você comprava um carro com motor turbo, topo de linha, e não tinha nada do lado de fora que indicasse isso. Olha aqui, Turbo THP. Não sei se o pessoal da Peugeot viu o meu vídeo, mas aquela minha reclamação, aquela minha reivindicação foi atendida. Então agora você compra sim um 2008 THP e está escrito aqui do lado de fora que é a versão com esse baita motor que eu acho muito legal. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu considero o mais legal desse carro, que fica aqui na frente, que é o tal do motor 1.6 THP, que, só lembrando para vocês, foi desenvolvido há uns 10 anos atrás, tudo bem, numa parceria da Peugeot, do grupo PSA, com a BMW. Então, se hoje esse motor 1.6 THP pode já não ser o que tem de mais moderno no mercado, afinal você tem motores 1.3, 1.4, até com mais potência e torque. Olha o que passou ali, um Dodgeão V8. Agora que ele passou, vamos lá. Então, se você tem hoje motores até mais modernos, 1.3 ou 1.4 com mais potência do que esse aqui, mas isso não tira os méritos desse motor. É um motor 1.6 com injeção direta, turbo compressor, 173 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 24,5 kg de torque, num carro que pesa pouco mais de 1.100, 1.200 kg. Então isso dá uma agilidade muito legal para esse carro. E como eu disse, é a primeira vez que o motor THP está disponível numa versão que não é a topo de linha, é a Style. E o que é que o Style perde em relação à versão grife? A começar aqui por fora, o teto de vidro.
que agora é exclusivo da versão Grife, e na versão Stile você tem o teto normal, em chapa, mas pintado na cor preta. Aqui por dentro, o banco tem esse detalhe de acabamento em couro sintético em volta, mas o acabamento da versão Grife é um pouco diferente. Você tem 4 airbags ao invés de 6, então nessa versão Stile você tem os 2 airbags dianteiros e os 2 airbags laterais aqui no banco. Então, em relação à versão Grife, você deixa de ter 6 airbags, mas continua tendo 4 pelo menos, né? Uma coisa que a Peugeot já podia ter mexido nesse 2008 é a central multimídia, que ainda é a mesma lá do começo, é um pouquinho lenta, tem alguns recursos legais, mas já tem coisa bem mais moderna no mercado. Por outro lado, esse painel alto com o volante pequenininho e baixo, que é o que a Peugeot chama de e-cockpit, é muito bacana. Da feita que você se acostuma a dirigir com esse volante baixo e o painel lá em cima, fica muito legal, a posição de dirigir é muito boa. O banco tem regulagem altura, regulagem de inclinação do encosto, então as regulagens tradicionais. O volante tem revestimento em couro, comandos do som, das funções do painel. Aqui o piloto automático, que toda versão automática tem, que ele mantém a velocidade de cruzeiro, mas não é um piloto automático adaptativo, que é aquele que mantém a distância para o carro da frente. Esse é um piloto automático mais simples. E outra coisa que a versão Stile perde em relação ao Grife são os sensores. Se você olhar aqui, não tem aquele, não sei se aqui por fora dá para ver legal, mas lá por dentro dá. Olha aqui, o espelho retrovisor interno é só o espelho retrovisor, não tem aquela peça grande atrás, que são os sensores de luminosidade e de chuva. Então na versão Stile escureceu, você tem que ligar o farol. Na versão Stile começou a chover, você tem que ligar o limpador de para-brisa. Então ele perdeu esses sensores automáticos. Aqui na lateral segue o mesmo 2008. Como eu já disse, eu gostei muito dessa combinação desse cinza mais escuro. Não é um prata tradicional, aquele clarinho que é quase branco, com os detalhes em preto. Eu acho que a Peugeot foi muito feliz nessa combinação de cores. Você tem aqui a moldura preta, né, que começa lá na frente, passa pela toda a lateral do carro e junta com o para-choque traseiro. Você tem aqui atrás um porta-malas bom, não é dos melhores da categoria, mas são pouco mais de 400 litros de capacidade, em torno de 400 litros de capacidade. Aqui embaixo o step de uso temporário, com algum espaço ali nas beiradas para você guardar coisas pequenas que você não quer que fique aparente. A inclinação o banco traseiro é reclinável, mas em peça única. Tem ancoragem de cadeirinha, né? Vou já mostrar para vocês. Tem essa proteção aqui de plástico, né? Para não arranhar a pintura. Câmera de ré, tá aqui, logo em cima da placa. Aqui na traseira é uma coisa que não tem como melhorar nesse carro devido ao projeto dele, e talvez seja quase um ponto fraco dele. O espaço traseiro não é lá grande coisa aqui no que se refere ao espaço para as pernas. Você percebe aqui que o banco dianteiro está ajustado na posição que eu dirijo, sobra um espaço suficiente, vamos dizer assim, para uma pessoa do meu tamanho se acomodar aqui atrás. Na largura ele é bom, tem 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos, ancoragem de cadeirinha de bebê. Agora eu vou entrar aqui para ver como é que eu me instalo aqui. Estou acomodado no banco traseiro, espaço para a cabeça tranquilo, até porque ele tem uma pequena elevação no teto aqui, que você percebe do lado de fora. O espaço lateral tranquilo, dá para 2 pessoas com folga. Ele tem uma boa largura, isso é verdade. O espaço para as pernas, como eu disse, é suficiente. Eu não estou roçando o joelho no banco da frente, mas não tem muito espaço disponível. É melhor do que alguns outros carros que você chega a encostar o joelho no banco da frente, mas eu diria que é um espaço justo, não tem sobra de espaço aqui atrás. Se o motorista for maior do que eu, tiver tipo 1,80 m, 1,85 m, aí complica um pouco, porque ele vai ter que botar o banco da frente um pouco mais para trás, e aí o espaço para as pernas talvez complique. Uma coisa legal que está sumindo, mas que o 2008 ainda mantém, é a regulagem de altura do cinto de segurança. E aqui do banco traseiro você tem uma visão bem legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui a visão do motorista, né, o que seria a posição de dirigir, é mais ou menos aqui que fica a cabeça. Então você tem ali as informações do painel visíveis por cima do volante. Isso eu acho muito legal. A tradicional manopla de câmbio no formato de manche. Como é a versão THP,
Tem ali o controle de estabilidade com vários tipos de regulagem, né, de tração. Controle de estabilidade ligado, desligado, para pedra, para areia, para lama, enfim, você regula ali o tipo de tração que você quer, que isso pode te ajudar a sair de alguma situação um pouquinho mais complicada. Longe de ser um carro 4x4, longe de ser um off-road, pelo amor de Deus, não é isso, mas ele te dá alguns recursos a mais. E aqui no meio você tem esse compartimento para pequenos objetos com essa tampinha corrediça, dá mais segurança aqui para você esconder de repente alguns objetos dentro do carro. Como eu disse, aqui atrás, peraí, deixa eu voltar a câmera, o espaço é ok, não tem espaço sobrando, mas nessa posição do banco dianteiro eu não chego a estar apertado. O acabamento interno segue aquele padrão que a gente já conhece, é plástico para todo lado, mas nesse caso aqui você tem um detalhezinho de tecido e é tudo muito bem encaixado, você não tem rebarbas. O acabamento dos carros da Peugeot sempre foi muito bom. Você tem a guarnição dupla de borracha, você tem aqui tanto na porta, tanto na estrutura da carroceria, quanto na porta, então isso garante uma vedação de ruído, poeira e água mais eficiente. Você percebe que o som da batida da porta é abafado. O conjunto de rodas e pneus é o mesmo em toda a linha. Desculpa aí que o carro tá meio sujo, eu peguei esse carro ontem limpinho, brilhando, mas estava chovendo e só no caminho até aqui o carro já chegou meio empoeirado, né? Com chuva e poeira, já viu como é que ficou. Então ele vem com conjunto de rodas de 16 polegadas, pneu 205, 60, 16. Como eu já disse, cabe tranquilamente aqui uma roda de 17 polegadas com pneu 55, daria um visual mais legal, mas a Peugeot não ousou a esse ponto. Essa foi a apresentação externa do Peugeot 2008 na versão Style, com motor THP. Lembrando que tem a versão Style também com motor 1.6 aspirado, que custa menos, lógico. E agora vamos rodar um pouquinho no carro, para eu mostrar para vocês o que é que esse motor THP é capaz nessa versão um pouco mais simples do Peugeot 2008. Vem comigo. Agora que eu já mostrei para vocês o 2008 1.6 Turbo THP na versão Style, por fora tá na hora da gente dirigir o carro. Mas se você gostou do vídeo até aqui, se você gostou do carro, não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, interagir com a gente, manda mensagem, comenta o vídeo para o Motor News crescer. Quem conhece, quem já dirigiu esse carro, sabe que é um carro muito gostoso de dirigir. Quem já assistiu os outros vídeos que eu publiquei sobre o Peugeot 2008 sabe que eu gosto desse carro, mas eu não posso perder o senso crítico. Então a gente percebe algumas coisas aqui, como eu falei já, da central multimídia, que parou no tempo. Esse carro já merece uma central multimídia mais moderna, que inclusive o hatch 208 já tem. Falta a Peugeot trazer aquela mesma central multimídia para cá, dando um jeitinho aí, ela cabe, ela é bem melhor do que essa aqui, mas é a primeira vez que o motor THP está disponível numa versão mais acessível em termos de preço. E eu já disse para vocês também que essa posição de dirigir me agrada muito. Você tem aqui o volante regulável em altura e profundidade. Isso facilita muito encontrar a melhor posição de dirigir. O painel de instrumentos fica ali em cima, numa posição totalmente visível. Se você for mais baixo, você abaixa um pouco mais o volante, você tem a regulagem de altura do banco, enfim, é muito fácil você encontrar uma posição agradável de dirigir nesse carro. Ele tem o ar-condicionado digital de 2 zonas, com regulagem independente aqui de temperatura. O pisca-alerta e a trava central das portas está aqui no meio, bem acessível. Aqui, como eu já disse, tem controles do controle de tração, né, do tipo de terreno que você está andando, para distribuir a força do carro, que é muita, por sinal, da melhor maneira para as rodas dianteiras, para evitar que você perca o controle, de repente num terreno um pouco mais escorregadio, ele pode te ajudar a sair dessas situações. Aqui na porta você tem os comandos dos vidros e espelhos retrovisores elétricos, as saídas de ar-condicionado bem posicionadas. Eu gosto desse design do painel envolvente, né, com essa parte central do console mais perto aqui do motorista. A central multimídia não tem conexão Apple CarPlay ou Android Auto sem fio, você tem que plugar o cabo aqui em cima, né, para ter acesso a central multimídia, mas já houve uma evolução que o carro ganhou uma outra entrada USB aqui embaixo, se você quiser só carregar o celular sem conectar. Então, de repente, você, motorista, pode plugar o seu celular aqui para usar as funções do celular na central multimídia, e o passageiro
conecta o dele aqui nessa outra entrada só para carregar. Para o banco traseiro não tem nenhuma entrada USB disponível, embora tenha bastante espaço aqui nesse console central, lá no banco de trás, mas não está disponível nenhuma entrada USB na traseira. Ele não tem chave presencial, a chave ainda é aqui nessa versão. A chave você tem que tirar e colocar de volta para dar a partida no carro. Alguma coisa ele tinha que perder para custar menos, né? Então ele perde o airbag de cortina, ele só tem o frontal e o lateral, o freio de mão nesse formato de manche de avião, o câmbio automático com essa tradicional desenho, né, do caminho das marchas. O câmbio automático de 6 marchas tem a função normal, a função eco, para você, ele limita um pouquinho a força do motor, mas você ganha em consumo, em economia de combustível, e a função Sport, que vai esticar um pouco mais as marchas, retardar a troca de marchas para você estar sempre com o motor cheio. Lembrando que esse carro tem 24,5 kg de torque disponíveis a menos de 2.000 giros, então é um motor muito elástico. É um motor que a qualquer hora que você pisar no acelerador ele responde de imediato. Desliga o pisca-alerta e vamos andar. Tá aqui, o carro é leve, ele pesa em torno de 1.200 kg, é mais leve do que seus principais concorrentes. O motor está sempre cheio, então, como eu já disse, é um carro muito agradável de dirigir. Se você ainda não dirigiu um 2008 com esse motor THP, vale a pena você conhecer. Se você estiver procurando um SUV nessa faixa de preço, que você não precisa de muito espaço, considere esse carro aqui. Mesmo ele não sendo um dos mais modernos, o conjunto mecânico dele, com esse motorzão disponível numa versão mais acessível, torna ele uma opção bastante interessante. Tá? Então é um carro que anda fácil. O conjunto de suspensão, câmbio, direção e motor é muito ajustado, a suspensão absorve muito bem as irregularidades do terreno, não é um carro que balança muito, não é um carro que faz barulho de coisa batendo. A suspensão é confortável também, é uma suspensão firme, mas que não prejudica o conforto do carro. A direção é elétrica e bastante leve em manobra. E no trânsito ela vai perdendo essa leveza toda para você manter uma direção sempre segura, né? Sempre com controle do carro. Pontos a melhorar tem vários, né? Claro. Poderia ter a versão Grife, tem o sexto airbag, tem o teto de vidro, custa um pouco mais caro. Mas o fato é que essa central multimídia e o espaço interno não tem jeito ainda. A central multimídia até poderia ser mudada, mas o espaço interno só se você já for para o novo 2008, que por enquanto só está disponível na versão elétrica, mas que tudo indica que daqui mais um ano, no máximo, ela esteja disponível também com os motores a combustão. E aí é um outro carro, tá? Aí mantém o nome 2008, mas esquece isso aqui tudo. O fato é que é um carro que já tem algum tempo de mercado, não é o mais moderno do segmento, mas tem um ótimo conjunto mecânico. E eu digo para vocês, é um carro que vale muito a pena pelo que custa. Você tem muito desempenho com um consumo muito justo. Na função Eco eu consegui fazer 10 km por litro na cidade abastecido com gasolina. Isso não é pouco para um motor de 173 cavalos. Na estrada, se eu usar a função Eco, ele faz 14 tranquilo. Se usar a função normal, na estrada não vai fazer muita diferença, ele vai continuar fazendo esses 14, na cidade ele passa a fazer 8,5, 9, que ainda assim é um consumo bom, né, para o que o carro oferece de desempenho. Dentro da faixa de mercado que o 2008 está, essa versão Stile, pelo preço que ela tem, eu considero uma opção muito boa que vale a pena você conhecer. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal, aciona o sininho para receber os avisos de vídeos novos. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. Até mais.